Olá, estamos mais uma vez na sala de aula da Smart Technologies. Eu sou o professor Fernando Tavares e vamos ver uma aula de Geometria Analítica. Para isso, iremos resolver uma questão que foi aplicada no vestibular da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, no ano de 2014. Vamos analisar a questão. No plano cartesiano, a reta de equação 2x menos 3y igual a 12 intersecta os eixos coordenados nos pontos A e B. O ponto médio do segmento AB tem coordenadas. Para isso, vamos utilizar o plano cartesiano para representar tal reta. Uma reta é determinada por dois pontos. Quais dois pontos? Quaisquer dois pontos? Ora, temos dois pontos que são estratégicos. Quais pontos? O ponto onde a reta intersecta o eixo x, o eixo das abscissas, e o ponto onde a reta intersecta o eixo y, o eixo das ordenadas. Ou seja, dessa forma, iremos encontrar os pontos A e B. Vamos analisar como encontrar as coordenadas desses pontos. Quando uma reta ou uma função qualquer intersecta o eixo x, que é o eixo das abscissas, a ordenada desse ponto será igual a zero. Então, basta zerar o valor do y e descobrir aonde a reta intersecta o eixo x. Então, substituindo na equação dada y igual a zero, temos 2x menos 3 vezes 0, 0, igual a 12. Portanto, o x é igual a 6. Essa reta, ela intersecta o eixo x no ponto onde a abscissa vale 6. Temos aqui a origem que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa reta vai intersectar o eixo x neste ponto. Para determinar aonde uma reta intersecta o eixo y, que é o eixo das ordenadas, basta verificar que quando uma reta ou uma função qualquer corta o eixo y, a abscissa desse ponto, ou seja, o valor do x é igual a zero. Então basta zerar o x. Substituindo na equação dada, temos 2 vezes 0, 0. Menos 3y igual a 12, portanto, o y é igual a menos 4. E com isso, temos o ponto onde a reta intersecta o eixo y. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Ligando esses dois pontos, temos a representação gráfica dessa reta. Então aqui temos a representação gráfica da reta. Logo, esse ponto aqui vamos denominar de ponto A e esse ponto aqui iremos denominar de ponto B. Qual é a pergunta do problema? Determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB. O que é o ponto médio de um segmento? É o ponto que divide o segmento em dois congruentes. Como ele é um ponto, ele tem um valor de x, a qual chamarei de xm, e um valor de y, a qual chamarei de ym. E para determinar as coordenadas do ponto médio é muito simples. Para descobrir quanto vale o x, basta fazer o quê? A média aritmética entre o x do ponto A e o x do ponto B. X do ponto A mais o x do ponto B sobre 2. Substituindo os valores conhecidos, quem é o ponto A? É o ponto onde o x é igual a 6 e o y é igual a 0. X do ponto A vale 6. Mais, quem é o ponto B? É o ponto onde o x vale 0 e o y vale menos 4. Mais 0 dividido por 2. 6 mais 0 dividido por 2, x igual a 3. Para determinar o y do ponto médio, usamos o mesmo procedimento. Será a média aritmética entre os valores das abscissas, das ordenadas, melhor dizendo, os valores de y.
o y do ponto A mais o y do ponto B sobre 2. O y do ponto A vale 0, mas o y do ponto B é igual a menos 4, dividido por 2. 0 mais menos 4, dividido por 2, menos 2. E com isso, concluímos que as coordenadas do ponto médio do segmento AB será x igual a 3, y igual a menos 2, que vai nos fornecer a alternativa D de dado. E com isso, resolvemos mais uma importante questão de geometria analítica, tópico muito cobrado nos principais vestibulares de todo o Brasil. Muito obrigado, até uma próxima.